bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a nossa jornada é no Forte Dumont e no campo de batalha do Verdun. Quarta vez que o Viagem na História está aqui. Hoje uma fria manhã de outono aqui na França. Nosso pessoal está chegando aí. Esse é o campo de batalha de Verdun. Por quilômetros e quilômetros, a luta se estendeu nessa região da França, tão importante e vital, próxima à fronteira com a Alemanha. A Batalha de Verdun foi uma batalha que durou 300 dias e consumiu 1 milhão de almas. Hoje a nossa visita é no mês de novembro. O outono chegou e uma névoa cobre o campo de batalha, tornando-o ainda mais triste. Acompanhem o grupo do Viagem na História nesta visita a Verdun. Em nosso roteiro pela Normandia, Bastogne, Ardenas e pelo coração da França, chegamos ao Forte Douaumont, no campo de batalha de Verdun. Ao longo da estrada que corta o campo de batalha, existem vários monumentos, restos, tanto de cidades, porque eram 11 cidades na região do campo de batalha que foram obliteradas, onde regimentos inteiros sucumbiram, ou pontos importantes deste campo de batalha. A visita é tanto de carro quanto a pé. O nosso objetivo é o Forte Dumont e o Memorial de Verdun, que é um museu com toda a história da batalha. A Batalha de Verdun foi uma das maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial, mas as suas raízes, os motivos que levaram França e Alemanha a se debaterem nos campos sangrentos da Primeira Guerra Mundial, tiveram origem muito antes, na Guerra Franco-Prussiana. E foi por conta dessa rivalidade que o Forte Douaumont foi construído. Estamos chegando ao Forte de Douaumont. O Forte Douaumont é um produto de seu tempo. Por conta da Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu entre 1870 e 1871, é que ele foi construído. Esta guerra, tão importante e fundamental na formação de uma Europa que marcharia para 2 guerras mundiais, em 1914 e em 1939, foi um conflito ocorrido entre o Império Francês e o Reino da Prússia, embrião do que seria a Alemanha moderna. A vitória dos alemães na Guerra Franco-Prussiana marcou o último capítulo da unificação alemã sob o comando de uma Alemanha formada por mais de 70 estados independentes. Também marcou a queda de Napoleão III na França e o fim do sistema monárquico no país, com a formação da Terceira República. Fisicamente, um resultado dessa guerra foi a anexação da maior parte do território da Alsácia-Lorena pela Alemanha, território que ficou sob o comando germânico até o fim da Primeira Guerra Mundial, e uma das causas deste conflito. Após essa guerra entre a França e a Alemanha, a nova fronteira entre os dois países foi definida pela própria fronteira étnico e linguística, ou seja, aonde a maioria da população tinha origem germânica ficou sob controle da Alemanha, com exceção da área em torno da cidade de Metz, que era predominantemente francesa. Para se autoafirmar e para se mostrar forte dentro da Europa, a nação alemã atacou a nação francesa. E essa região aqui de Verdun foi uma das regiões que os alemães avançaram facilmente. Depois, quando houve o acordo, os alemães recuaram, aqui continuou sendo francês. Mas a França sempre soube que essa região, que é próxima ao rio Moselle, que faz a fronteira, ela seria uma região que os alemães poderiam voltar a atacar. Então, a partir de 1890, eles passaram a construir uma série de fortificações. Então, foram construídos 10 fortes ao redor de Verdun. A perda da Alsácia-Lorena
despertou nos franceses duas sensações: a de vingança e revanche, e também de vigilância sobre os alemães na nova linha que dividia os dois países. Ali seria o palco de uma batalha já no início da Primeira Guerra Mundial. E não foi à toa que várias fortificações foram construídas naquela nova fronteira. De 1874, logo após a Guerra Franco-Prussiana, até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, a construção e melhoria de fortificações nessa linha de fronteira, principalmente em torno da cidade-chave de Verdun, continuaram sem parar. Essa região foi considerada pelos engenheiros como o lugar mais fortificado da Europa naquela época. Entre estas fortificações, o Forte Douaumont foi o maior e mais alto das 19 grandes obras defensivas que passaram a proteger a cidade de Verdun. Os trabalhos de construção começaram em 1885, perto da pequena vila de Douaumont, sendo ali um dos terrenos mais altos da região, de onde se avistava todo o rio Meuse e a nova fronteira entre a Alemanha e a França. O forte foi continuamente reforçado até estar definitivamente concluído em 1913. Tem uma superfície total de 30 mil metros quadrados e aproximadamente 400 metros de comprimento, com 2 níveis subterrâneos protegidos por uma cobertura de concreto armado com chapas de aço de 12 metros de espessura, apoiado em uma almofada de areia. Ao ser concluído, o forte estava equipado com numerosos pontos armados, uma torre de canhão giratória retrátil de 155 mm e outra de 75 mm, com 4 canhões de 75 mm nos flancos, além de várias casamatas com torres de metralhadora. Tudo isso para vigiar e, se necessário, rechaçar o ataque alemão, que todos sabiam viria dessa parte da fronteira entre os dois países. Depois de tanta preparação e rivalidade, estourou a Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914. E todos os sinais de que uma batalha grandiosa aconteceria na região de Verdun realmente se confirmou. Após a tentativa alemã de contornar as defesas francesas nas fronteiras entre os dois países, atacando através da Bélgica e daí fazendo o movimento em direção a Paris, o chamado Plano Schlieffen, e o consequente impasse depois da Batalha do Marne, se desenhou então uma estratégia de entrincheiramento e que levaria a uma tentativa gigantesca de derrotarem um ao outro. Essa tentativa se cristalizou exatamente em Verdun. Ali as duas nações se enfrentaram em uma batalha que durou 300 dias e consumiu mais de 1 milhão de almas. A luta nas trincheiras era algo muito difícil. O medo estava estampado no rosto dos soldados. Quando o comandante dava a ordem de subir o parapeito, era a hora da morte. Este é um apito de trincheiras que os comandantes usavam para iniciar o ataque, chamar as suas tropas para saírem da trincheira e atacar o inimigo. Isso aconteceu muito aqui em Verdun e esse som ecoava por todo lugar. Hoje eu estou usando ele para chamar o nosso grupo que está visitando aqui o topo do Forte Douaumont. Vamos fazer um briefing e depois vamos entrar no forte e você vai conosco. O pessoal obedeceu o apito e estão voltando. E é bem legal essa cena deles caminhando pela neblina. Remete muito à própria batalha de Verdun.
Em fevereiro de 1916, as muralhas da cidade de Verdun estavam defendidas por cerca de 500.000 franceses estabelecidos nas fortalezas ao redor de Verdun. Os alemães, comandados pelo chefe do Estado-Maior Erich von Falkenhayn, enviaram 1 milhão de soldados contra a cidade, esperando uma vitória decisiva na frente ocidental, o que empurraria os aliados para um armistício. O primeiro tiro da batalha foi disparado na manhã de 21 de fevereiro, e os alemães avançaram, ultrapassando 2 linhas de trincheiras francesas e empurrando os defensores para os muros da própria cidade, atrás das fortificações. Se o exército alemão procurava sangrar os franceses, nas palavras de Falkenhayn, o exército francês, sob o comando de Philippe Pétain, estava igualmente determinado a não deixar passar o inimigo pela cidade. Logo, um impasse sangrento se estabeleceu, e nos próximos 10 meses, a cidade e a região de Verdun veriam alguns dos combates mais ferozes e custosos da Primeira Guerra Mundial. Hoje, no começo do outono, na Europa, um dia frio, neblinado, o nosso grupo está visitando o Forte Douaumont. Estamos no topo do forte, ali as casamatas de metralhadoras e canhões. E as figuras dos nossos integrantes caminhando em meio à neblina com um aspecto até fantasmagórico. Nada mais adequado para ilustrar o que acontecia aqui no Forte Douaumont. A fumaça das explosões deixava a vista mais ou menos dessa forma. Afinal, o topo do forte foi atingido por mais de 2 milhões de projéteis que os alemães, ou os franceses, porque os alemães chegaram a tomar o forte, e quando os alemães tomaram o forte, foram os franceses que passaram a bombardeá-lo. Foram mais de 2 milhões de projéteis que caíram nesse topo do Forte Douaumont. A batalha foi terrível, durou 300 dias. Ao final, depois de retomar o forte dos alemães, os franceses venceram essa batalha. Verdun entrou para a história da França e para a história das guerras. Vamos visitar agora o interior do forte. O Forte Douaumont era a pedra angular no sistema de fortificações em torno de Verdun. Ele era o maior e mais alto dos fortes que protegiam a cidade. Quando a ofensiva alemã já tinha 4 dias e avançava rapidamente a partir do norte, o Forte Douaumont já estava na alça de mira dos alemães. Durante a invasão da Bélgica, os alemães haviam derrotado seguidamente todos os fortes belgas usando obuseiros Gama de 420 milímetros. E isso impactou na mentalidade francesa. Como os fortes belgas foram rapidamente destruídos pela artilharia alemã e facilmente invadidos, o general francês Joseph Joffre aprovou a redução da guarnição em Douaumont e em outros fortes em torno de Verdun. Douaumont foi despojado de todo o seu armamento, exceto pelos 2 canhões em torres, o de 155 mm e o de 75 mm, que eram muito difíceis de remover. A guarnição do forte também foi diminuída e passou a ser composta principalmente de reservistas de meia idade, sob o comando de um governador militar da cidade, e não do exército de campo. A consequência disso é que em 24 de fevereiro, alguns soldados alemães, 56 para ser mais preciso, chegaram próximo ao Forte Douaumont, como um grupo de reconhecimento. A maior parte da já enfraquecida guarnição francesa estava nos níveis mais baixos do forte para escapar do bombardeio alemão, e os alemães facilmente penetraram por uma das entradas do forte. Naquele momento, a visibilidade era ruim devido ao mau tempo,
e as metralhadoras francesas encarregadas de defenderem a entrada do forte pensaram que eram tropas coloniais francesas voltando de uma patrulha. Liderados pelo sargento pioneiro Kunze, os alemães conseguiram se aproximar do forte sem oposição. Armado com apenas um rifle, o sargento Kunze entrou sozinho, vagou pelos túneis vazios, encontrou uma equipe de artilharia francesa, capturou-os e os trancafiou. A essa altura, outro regimento alemão, liderado pelo oficial da reserva, tenente Raditsch, também entrou no forte. Os dois soldados se organizaram, levando seus homens para o interior da fortificação, capturando mais defensores franceses e tomando o forte. Nenhum tiro foi disparado na captura dessa imensa fortificação. Douaumont foi entregue sem luta, e nas palavras de um comandante de divisão francês, a perda do forte custaria ao exército francês mais de 100.000 vidas. Você vê a largura das camas? Por quê? Dormia 2. 2, 3, certo? E era o seguinte, tinha turnos, então a cama nunca esfriava. Saíam 3, entrava 3 na cama. E eles estavam tão cansados que eles estavam lutando uma guerra. Aqui era toda a cidade fortificada. E em volta existiam pequenas cidades, Thierville, Champ-de-Gueule. Muitas dessas cidades, 11 delas, como eu falei, desapareceram. A queda fácil de Douaumont foi um desastre para os franceses. Após sua captura, Douaumont tornou-se um abrigo impenetrável e base operacional para as forças alemãs, logo atrás de sua linha de frente, já avançada. A partir de então, e ainda durante a Batalha de Verdun, o exército francês fez várias tentativas de recapturar o forte. Chegaram a ocupar o extremo oeste por 36 horas, ainda em maio, mas foram desalojados após sofrerem pesadas perdas. A artilharia francesa passou a bombardear o forte, transformando a área em uma paisagem lunar esburacada, cujos vestígios ainda são visíveis até hoje. O forte acabou por cair em domínio alemão em 24 de fevereiro e só foi retomado 8 meses depois, de 24 de outubro. Durante o tempo que os alemães ficaram em poder do Forte Douaumont, uma tragédia aconteceu aqui dentro e o lugar está marcado até hoje. Vamos visitar o cemitério germânico. Em 8 de maio de 1916, um fogo de cozinha detonou granadas e combustível de lança-chamas que estavam estocados no interior do forte pelos alemães. Aparentemente, alguns dos soldados tentaram aquecer o café usando combustível de lança-chamas, que se mostrou muito inflamável e se espalhou para munição de canhão que estava armazenado próximo a esse ambiente. Uma tempestade de fogo rasgou o forte, matando centenas de soldados alemães instantaneamente. Alguns dos 1.800 sobreviventes feridos e enegrecidos pela fuligem que tentava escapar do inferno foram confundidos com a infantaria colonial francesa e foram alvejados pelos seus próprios camaradas. Esse incidente custou aos alemães mais de 700 soldados mortos. Seus restos mortais foram recolhidos dentro do forte na época e colocados em uma casamata murada. Este local se transformou em um túmulo de guerra oficial alemão e uma placa marcando o lugar e uma cruz ainda estão de pé no muro de vedação da sepultura, que nós podemos ver durante a nossa visita ao forte. Então, daqui para lá, o aspecto estava tão
tão feio, a explosão com aquele monte de gente despedaçada. Então eles simplesmente fecharam a parede e os alemães estão mortos do outro lado. Né? Mais um aspecto trágico e tétrico aqui da luta que aconteceu nesse forte em Verdun. E aqui tem, para vocês verem, tem até aqui a foto de um soldado alemão. Provavelmente algum parente pode ter trazido e colocado aqui. A tomada pelos alemães do Forte do Haumont teve um impacto psicológico muito forte na opinião pública e nas forças armadas francesas. Retomá-lo passou a ser uma missão de honra, e os franceses não mediram esforços, transformando a Batalha de Verdun e a luta pelo Forte do Haumont numa carnificina. Em 24 de outubro de 1916, uma ofensiva francesa envolveu 3 divisões de infantaria na tentativa de recapturar o forte. O Forte do Haumont foi, então, alvo, durante dias, de 2 canhões ferroviários franceses superpesados de 400 milímetros, os canhões chamados Alsace e Lorraine, que estavam colocados em Baillécourt, a sudoeste de Verdun. Aqui o sistema de canhão, né? O canhão de 150 milímetros, não polegadas, e ele era giratório, só que o giro dele era manual, né? Você girava a manivela e as correntes, o sistema de correntes e polias girava a cúpula. E aí você fala, como que ele sabia para onde atirar? Recebia orientação de pessoas, observadores lá fora, para dirigir o raio do tiro. Aqui em cima que nós estávamos, exatamente aqui em cima. Exatamente aqui em cima. Pode subir a escada até ali, se quiser, não todos ao mesmo tempo. Do Haumont tornou-se então insustentável sob esse bombardeio de grande calibre e estava em processo de ser evacuado quando foi recapturado. Milhões de projéteis menores foram disparados contra o forte desde sua captura pelos alemães sem sucesso, e dezenas de milhares de homens morreram na tentativa de recapturá-lo. Nesse dia, 24 de outubro de 1916, do Haumont cai novamente em mãos francesas, quando, sob cobertura de neblina, as forças francesas atacaram o forte do topo da colina de Souvigny, invadindo e levando cerca de 6.000 prisioneiros alemães ao final dessa invasão. No final do dia, a mensagem chegou ao quartel-general francês: do Haumont é nosso. Caminhar por estes túneis é um pouco assustador, fantasmagórico, principalmente se você lembrar de toda a luta que ocorreu aqui dentro. O Forte do Haumont é uma testemunha dos horrores da Primeira Guerra Mundial. E visitá-lo sempre é um passeio, uma visita pela história. A queda de do Haumont marcou a diminuição do ímpeto alemão em Verdun, e em 18 de dezembro de 1916, Hindenburg finalmente interrompeu os ataques de seu exército à cidade francesa, pondo fim à batalha. O campo de batalha de Verdun não possui apenas o Forte do Haumont e as outras fortificações. Existe ali também
um ossuário onde os restos de soldados não identificados durante a batalha estão depositados. E talvez seja o símbolo mais conhecido do campo de batalha de Verdun. À frente do ossuário está o cemitério de soldados franceses, que mal pode ser visto em meio a essa neblina da manhã de novembro. Aí estão as cruzes em meio à neblina. Hoje, uma manhã fria, chuvosa, nebulosa, que dá um ar até mais sombrio a esse obelisco aqui no ossuário de Douaumont, no campo de batalha de Verdun. Nosso grupo acabou de sair do Forte Douaumont e está fazendo esse registro histórico nesse local tão histórico que marca essa batalha terrível da Primeira Guerra Mundial. Existe ali também um memorial e museu que conta toda a história. E você, ao visitar Verdun, percorre todo esse complexo onde essa batalha, que durou 300 dias, aconteceu. Ao redor do campo de batalha de Verdun existem muitas trincheiras como essa, ainda resquícios da batalha que aconteceu em 1916. E o nosso grupo do Viagem na História teve a oportunidade de estar dentro de uma dessas trincheiras para sentir a atmosfera de como essa batalha era tão difícil. Além das trincheiras, ainda tinha o morro e o forte. Não foi fácil lutar aqui. E lembre-se, você pode visitar conosco o campo de batalha de Verdun dentro do nosso roteiro pela Normandia. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar no grupo de 2025. Te espero!